Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Aqui no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Instagram estou encontrando problemas para postar, mas é o Paulo Roberto Maciel 6 /. Eu transmito então neste momento a liturgia referente ao dia 13 de setembro de 2022, terça-feira, dia de São João Crisóstomo. Também comemora-se o dia de São Maurílio e São Ligório. A cor dos paramentos litúrgicos é branca. No rito da celebração, temos a missa em memória a São João Crisóstomo, bispo e doutor da Igreja. Portanto, uma missa em memória de São João Crisóstomo. Vejamos o que nos diz aqui no site da revista.arautos.org. Memória de São João Crisóstomo. São João Crisóstomo, bispo e doutor da Igreja, após a morte de sua mãe, retirou-se para o deserto. Chamado a Antioquia, foi ordenado diácono, sacerdote, e depois nomeado bispo e patriarca da sede de Constantinopla, capital do Império do Oriente. Pelo fogo e sabedoria de suas palavras, foi cognominado de Crisóstomo, palavra grega que significa boca de ouro. Morreu no exílio em 407, deixando abundante produção intelectual. Primeira leitura. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos do 12 ao 14 e do 27 ao 31. Irmãos, como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Com efeito, o corpo não é feito de um membro apenas, mas de muitos membros. Vós, todos juntos, sois o corpo de Cristo. Individualmente, sois membros deste corpo. E na igreja, Deus colocou em primeiro lugar os apóstolos, em segundo, os profetas, em terceiro lugar, os que têm o dom e a missão de ensinar. Depois, outras pessoas com dons diversos, a saber, dom de milagres, dom de curas, dom para obras de misericórdia, dom de governo e direção, dom de línguas. Acaso todos são apóstolos? Todos são profetas? Todos ensinam, todos realizam milagres, todos têm o dom de curas, todos falam em línguas, todos as interpretam. Aspirai aos dons mais elevados. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 99 ou 100, se for na Bíblia hebraica. Versículos 2º, 3º, 4º, 5º, refrão 3º C. Nós somos o seu povo e seu rebanho. Repitamos! Nós somos o seu povo e seu rebanho. Aclamai o Senhor, ó terra inteira. Servi ao Senhor com alegria. Ide a ele cantando jubilosos. Nós somos o seu povo e seu rebanho. Sabei que o Senhor, só ele é Deus. Ele mesmo nos fez e somos seus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Nós somos o seu povo e seu rebanho. Entrai por suas portas dando graças, e em seus átrios com hinos de louvor. Dai-lhe graças, seu nome bendizei. Nós somos o seu povo e seu rebanho. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus. Sua bondade perdura para sempre. Seu amor é fiel eternamente. Nós somos o seu povo e seu rebanho. Repitamos! Nós somos o seu povo e seu rebanho. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia.
Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu entre nós, e Deus veio visitar o seu povo. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 7, versículos do 11 ao 17. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: não chores. Aproximou-se, tocou o caixão, e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu entre nós, e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judéia inteira, por toda a redondeza. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, o milagre de Jesus chamou muito a atenção, das pessoas. Jovem, eu te ordeno, levanta-te. Vamos saber da reflexão, mas antes, deixa eu falar mais alguns santos em destaque. Segundo a revista .arautos.org, São Marcelino Mártir morreu em 413, amigo de São Jerônimo e Santo Agostinho, com os quais manteve correspondência. Foi morto ao defender a fé católica nas controvérsias com hereges donatistas. São Maurílio, nascido em Milão, foi discípulo de São Martinho de Tours, por quem foi ordenado presbítero. Eleito bispo de Angers, França, erradicou as superstições pagãs dos povos rurais. Santo Amado Abade morreu em 629. Sacerdote e monge insigne por sua austeridade, governou com sabedoria o mosteiro de Abende, na França. Santo Amado de Sion, bispo, morreu em 690, por ordem do rei Teodorico da Austrásia. Foi exilado de sua diocese de Sion, Suíça, para um mosteiro em Breuil, França, onde morreu. Beata Maria de Jesus Lopes Rivas, religiosa, morreu em 1640, priora do convento carmelita de Toledo, discípula de Santa Teresa de Ávila. Caluniada e deposta do cargo, suportou tudo com grande caridade. Beato Aurélio Maria Bem-vindo Villalon a Sebron, religioso e mártir, morreu em 1936, membro da Congregação dos Irmãos das Escolas Cristãs, morto por ódio à Igreja. Morto por pessoas que tinham ódio à Igreja. Vamos à reflexão primeiramente da carta de São Paulo, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos do 12 ao 14, do 27 ao 31. Vamos lá. Aqui temos a interpretação da Bíblia Pastoral, edição pastoral. A imagem do corpo é usada para falar de unidade, diversidade e solidariedade, que caracterizam a comunidade cristã. Esta é una, porque forma o corpo de Cristo.
dado que todos recebemos o mesmo batismo e o mesmo Espírito, que produzem a comunhão e igualdade fundamental. Contudo, as pessoas são diferentes entre si, cada uma com suas originalidades. Contribuem de maneira indispensável para a construção e crescimento de todos. Portanto, não há lugar para complexos de superioridade ou inferioridade. O cimento da vida comunitária é a solidariedade, que faz parte, que faz todos voltar-se para cada um, principalmente para os mais fracos e necessitados, partilhando sofrimentos e alegria. Então, uma reflexão sobre a carta de São Paulo. Agora vamos ao Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo é escrito por São Lucas, capítulo 7, versículos do 11 ao 17. A atividade libertadora de Jesus é a grande visita de Deus que vem salvar o seu povo. Essa visita é a manifestação do amor compassivo que atende aos mais pobres e necessitados. É muito pouco, né? Diz muito pouco. Vamos ver no livro Dia a Dia com o Evangelho se tem algo mais profundo. Vejamos aqui. Que diz aqui a reflexão. Lucas 7, capítulo do 11 ao 17. Jesus, seus discípulos e grande multidão deparam-se com um caso de extrema desolação. Uma senhora, tendo perdido o marido, perde também o filho único e o leva para sepultar. Por isso Jesus enche-se de compaixão e, sem que a viúva lhe peça, antecipa-se, interrompendo-lhe o choro. Detém o cortejo fúnebre e dá ao defunto a ordem de levantar-se. A palavra poderosa de Jesus restitui a vida ao jovem. Devolve-lhe também a palavra. O morto sentou-se e começou a falar. E desencadeia o reconhecimento dos assistentes. Glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu entre nós. Deus visitou seu povo. É a mesma expressão que encontramos no cântico de Zacarias, conforme Lucas capítulo 1, versículos 68 e 69. Deus, por meio de Jesus, visita o povo, dando-lhe liberdade e vida. Daí a interpretação do Evangelho. Agora vamos aos santos do dia. Vou passar para vocês a pesquisa que eu fiz no site da TV Rede Século 21, rs21.com.br. São João Crisóstomo é o santo do dia. Inclusive tem missa em memória dele. João Crisóstomo foi um grande orador do seu tempo. Todos os escritos dizem que multidões se juntavam ao redor do púlpito onde estivesse discursando. Tinha o dom da oratória e muita cultura, uma soma muito valiosa para a pregação do cristianismo. João nasceu no ano 309 em Antioquia, na Síria, Ásia Menor, procedente de família muito rica, considerada pela sociedade e pelo Estado. Seu pai era comandante de tropas imperiais no Oriente, um cargo que cedo causou sua morte. Mas a sua mãe, Antusa, piedosa e caridosa, agora santa, providenciou para os filhos, aliás, para o filho João Crisóstomo, no caso, para o filho ser educado pelos maiores mestres do seu tempo, tanto científicos quanto religiosos, não prejudicando sua formação. O menino, desde pequeno, já demonstrava a vocação religiosa, grande inteligência e dons especiais. Só não se formou eremita no deserto por insistência da mãe. Mas, depois que ela morreu, já conhecido pela sabedoria, prudência e pela oratória eloquente, foi viver na companhia de um monge no deserto durante 4 anos. Passou mais 2 anos em uma gruta sozinho, estudando as Sagradas Escrituras, e então considerou-se pronto
e voltou para Antioquia, ordenando-se sacerdote. Sua cidade vivia a efervescência de uma revolta contra o imperador Teodósio I. O povo quebrava estátuas do imperador e de membros de sua família. Teodósio, em troca, agia ferozmente contra tudo e contra todos. Membros do Senado estavam presos, famílias inteiras tinham fugido e o povo só encontrava consolo nos discursos e pregações de João, chamado por eles de Crisóstomo, isto é, boca de ouro. Tanto que foi incumbido de dar à população a notícia do perdão imperial. Alguns anos se passaram e a fama do santo só crescia. Quando morreu o bispo de Constantinopla, João foi eleito para sucedê-lo. Constantinopla era a grande capital do Império Romano, que havia transferido o centro da economia e cultura do mundo, de então, para a Ásia Menor. Entretanto, para João, era apenas um local onde o clero estava mais preocupado com os poderes e luxos terrenos do que os espirituais. Lá reinavam a ambição, a avareza, a política, a corrupção moral. Como o bispo abandonou então os discursos e dispôs-se a enfrentar a luta e, como consequência, a perseguição. Arrumou inimigos, tanto entre o clero quanto na corte, todos liderados pela imperatriz Eudóxia, conseguiram tirar João Crisóstomo do cargo, que foi condenado ao exílio. Mas essa expulsão da cidade provocou revolta tão intensa na população que o bispo foi levado de volta para reassumir seu cargo. Entretanto, 2 meses depois, foi exilado pela segunda vez. Agora, já com a saúde muito debilitada, ele não resistiu e morreu. Era 14 de setembro de 407. Sua honra só foi limpa quando morreu a família imperial e voltou a paz entre o clero na igreja. O Papa ordenou o restabelecimento de sua memória. O corpo de João Crisóstomo foi levado de volta a Constantinopla em 438, num longo cortejo em procissão solene. Mais tarde, suas relíquias foram transladadas para Roma, onde repousam no Vaticano. Dos seus numerosos escritos destaca-se o pequeno livro sobre o sacerdócio, um clássico da espiritualidade monástica. São João Crisóstomo é venerado um dia antes da data de sua morte, em 13 de setembro. São João Crisóstomo, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus Todo-Poderoso, o Deus do impossível. Peça e receberá se for para o seu bem. Deus pode nos dar 3 respostas, sim, não ou espere. Se for para o seu bem, ele te atenderá. E temos agora a expressão Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia. É do dialeto de Jesus, o aramaico, e significa: vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor. Um dia ele voltará e julgará toda a humanidade, numa dimensão mística. Algo inenarrável, inefável. Nossa cabeça não comporta uma situação dessa. Jesus voltando com seus anjos para o julgamento de toda a humanidade. Inclusive os mortos serão ressuscitados para o juízo, para o julgamento. Nós não conseguimos imaginar. É algo transcendental. Vai acabar esse mundo que nós conhecemos aqui, esse tempo, essa história. Tudo vai mudar. Muitos irão para o céu, muitos irão para o inferno, infelizmente. Aqueles que forem para o inferno, a danação eterna, irão, porque escolheram esse caminho. Não se reconciliaram com Deus. Nós temos essa oportunidade na terra, nesse caminho transitório, de nos reconciliar com Ele. Perdão, Senhor, pelos meus pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, pecados do passado, presente e futuro, Senhor Jesus, e me dê a vida eterna. Shalom, a paz.